Olá, boa noite. Meu nome é Marcos, eu sou instrutor de primeiros socorros e temos aí um encontro marcado nesse momento para falar um pouquinho sobre as questões relativas sobre esse assunto e o que aplicamos na aviação civil. Por enquanto está online aqui o nosso colega, o Gabriel. Gabriel, consegue me ouvir bem? Gabriel está respondendo, ótimo, Gabriel. Então, por enquanto, estamos eu e Gabriel, né? Espero que logo possamos nos juntar a outros colegas, ou se não, o pessoal assiste aí na nossa gravação. Então, o nosso assunto sobre primeiros socorros, ele refere a um atendimento que o comissário vai ter que realizar a uma pessoa que tenha sofrido um trauma ou uma emergência clínica. Trauma é uma situação onde nós temos a presença de uma força externa. Essa força externa, ela pode ser, como exemplo, um acidente no trânsito, uma queda de nível, né? Dentro das aeronaves, os traumas podem ocorrer de forma bem acidentais, como, por exemplo, uma pessoa acabar tropeçando e acabar batendo com a cabeça ou com a superfície do corpo em alguma região. Às vezes, durante uma turbulência, aquele indivíduo que não estava usando o cinto de segurança e acabou sendo julgado, quem sabe, né, é uma possibilidade remota, mas é uma possibilidade de ser jogado da sua poltrona. É muito importante o uso do cinto de segurança também nas aeronaves. E do outro lado, nós temos as chamadas emergências clínicas. A emergência clínica ela ocorre quando há um desequilíbrio no nosso organismo. Esse desequilíbrio ele provoca um problema chamado de doença. Mas não são todas as doenças que nós vamos tratar aqui. Na verdade, nós vamos tratar as doenças que são chamadas de emergências. Emergência é um evento crítico que requer um socorro a um prazo curto. Senão, dessa forma, poderia levar um indivíduo, inclusive, rapidamente à morte. Como exemplo de trauma, nós podemos ter uma fratura, uma hemorragia, ferimentos de formas diversas. E como exemplo de emergências clínicas, nós podemos ter um infarto, um acidente vascular encefálico, uma crise convulsiva, um desmaio, entre outros problemas, né? Outros problemas bastante sérios realmente. Então, o atendimento pré-hospitalar ou primeiro socorro, ele cuida de pessoas que tenham sofrido um trauma ou uma emergência clínica. Trata-se de um socorro que é imediato, ou seja, assim que ocorre o evento sinistro, nós devemos estar executando alguma manobra, né, para tentar auxiliar aquela pessoa no sentido de manter a sua vida, de manter os seus sinais vitais e de proporcionar com que tão logo ela possa chegar no ambiente hospitalar, para que ela possa receber um tratamento aí completo. Nós sabemos hoje que com o barateamento das passagens aéreas, nós temos pessoas de vários níveis culturais viajando. E, para o nosso entendimento, o que ocorreu que, depois dessa acessibilidade, né, aos preços, mais pessoas estão voando com um nível cultural, digamos que um pouco mais baixo. E nós sabemos também, por várias pesquisas, que a saúde está diretamente ligada à educação, diretamente ligada à cultura da pessoa. E nós tivemos, então, portanto, um aumento de 40% das emergências médicas depois dessa redução, né, de preço das tarifas aéreas. Então, hoje em dia, nós temos mais pessoas necessitando do nosso atendimento de primeiros socorros do que tínhamos anteriormente. Quem presta o primeiro socorro dentro de uma aeronave, em primeiro lugar, deve ser o comissário de voo, que logo se atentando à emergência, ele deve comunicar ao comissário-chefe, o comissário-chefe comunica com o comandante, e o comandante solicita, dentre os passageiros, um médico que se voluntarie a atender aquela emergência clínica ou aquele trauma em que a pessoa esteja sofrendo. Mas lembrando que a grande responsabilidade
é do comissário de voo. Então, eu estimulo, eu incentivo vocês que procurem conhecer o máximo possível sobre atendimento pré-hospitalar ou atendimento de primeiros socorros, que trata, então, desse assunto, né, desse atendimento a um trauma ou uma emergência clínica, no sentido de manter estáveis, então, os sinais vitais da pessoa, até que uma ajuda mais habilitada ou mais preparada, com mais equipamentos, possa prosseguir e possa, quem sabe, obter o sucesso, então, no atendimento daquela pessoa. Quando a gente presta socorro, uma das coisas mais importantes é pensar na nossa segurança pessoal. Infelizmente, algumas pessoas já acabaram por sofrer lesões tentando ajudar outras pessoas. Né? Um caso que é muito clássico é o choque elétrico. Estava lá um indivíduo que acidentalmente tocou na corrente elétrica, começa a sofrer aquele trauma, e de repente uma pessoa querendo ajudá-lo vai lá, coloca a mão naquele indivíduo e acaba também da mesma forma tomando choque elétrico e sofrendo de igual forma as mesmas agressões que o primeiro sofreu, podendo inclusive morrer devido a esse problema. Então, se você tiver, sempre que você for iniciar o atendimento de primeiros socorros, na verdade, você deve pensar na sua segurança. Se for um acidente no trânsito, nós vamos sinalizar o local. Se for a corrente elétrica, eu vou procurar desligar a corrente ou afastar aquele fio condutor utilizando uma madeira, uma borracha, algo que seja isolante e que esteja seco, né? Porque se estiver molhado, da mesma forma vai acabar conduzindo a corrente elétrica. Para ficar mais claro, posteriormente eu vou colocar um vídeo, mas quem quiser até se antecipar, pode ir lá no YouTube, escreve lá no YouTube choque elétrico em Manaus, que você vai verificar a situação de uma cena real em que o indivíduo acabou caindo de uma árvore por cima de um fio elétrico, acabou morrendo. Outra pessoa que foi ajudar acabou tocando acidentalmente nesse fio e acabou se tornando uma segunda vítima, e uma segunda vítima fatal. Então, quando se trata de atendimento de primeiros socorros, o primeiro passo a ser dado é verificar a segurança da cena. Depois de verificar a segurança da cena, é imprescindível que você tome cuidado com as secreções humanas. As secreções humanas, como sangue, como saliva, como vômito, fezes, urina, elas podem transmitir algum tipo de doença. Então, portanto, para ajudar aquela pessoa, também é de fundamental importância que você utilize os chamados equipamentos de proteção individual. Aqui nesse quadro, nós temos, assim, de uma forma geral, equipamentos de proteção individual, porque ele varia de profissão para profissão. Agora, para o atendimento pré-hospitalar, para o socorro, eu vou frisar 4 equipamentos que são muito importantes. O uso das luvas, que vai te prevenir de infecções que você possa adquirir pelo contato com essas secreções, pelo contato com o sangue, de certa forma. Vou falar também das máscaras. As máscaras, elas vão servir para te ajudar a evitar doenças que possam ser transmissíveis por micro-organismos que são transportados pelo ar, normalmente quando o indivíduo tosse, normalmente quando o indivíduo espirra. E da mesma forma, o uso de óculos. Os óculos são importantes para evitar respingos no seu olho. Dentro do olho, nós temos uma área vermelha e lubrificada chamada de mucosa, que ela recebe ativamente um micro-organismo causador de doença. Se você jogasse a mesma quantidade de sangue na sua pele, você não teria problema, porque ela é uma camada, se estiver íntegra, né, ela vai te proteger. Mas uma mucosa não, uma mucosa ela vai absorver rapidamente aquele vírus ou aquela bactéria, fazendo com que você, então, tenha recebido aquela doença, recebido aquela infecção. E também é importante lembrar sobre o uso de aventais. Muitas vezes o socorrista ele vai precisar fazer um parto de emergência. E durante o parto de emergência, a quantidade de sangue que é liberado pela mãe é uma quantidade muito importante
e que pode molhar, pode sujar o socorrista, né? Nesse caso o comissário. Então é importante guardar isso, guardar bem que luva, máscara, óculos e aventais, principalmente, são os equipamentos de proteção individual que um comissário de voo, enquanto prestar socorro, deve utilizar. Também devo lembrar o seguinte, nem sempre um comissário de voo, ou ele vai limitar o seu atendimento pré-hospitalar no ambiente de trabalho, na aeronave. Ele pode ajudar a socorrer pessoas nos aeroportos, pode ajudar a socorrer pessoas nos hotéis, nas ruas, né? No seu lazer. Então, o primeiro socorro é uma coisa que vai andar sempre com a gente e normalmente a sociedade, de uma forma geral, não só os passageiros, mas eles esperam que o comissário, aquele que cuida da segurança de pessoas, possa ajudar as pessoas, não importando o local que ele se encontre. Nós temos como empresas que fazem socorro, né, de uma forma pública no nosso país, o socorro do bombeiro, que você deve solicitar esse auxílio utilizando o telefone 193, ou temos também o socorro do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que atende nacionalmente da mesma forma que o bombeiro, só que pelo número 192. Esses dois números devem ser guardados, né? Nós devemos ter cuidado enquanto socorristas, para que nós possamos acionar esses sistemas assim que nós percebemos a ajuda, né, que você vai ter que prestar a continuação do seu atendimento àquela pessoa. Aqui tem um outro número muito importante também, que é o telefone do CIT, é o Centro de Informações Toxicológicas. Quando que ele deve ser utilizado? Nos casos de intoxicação, então quando uma pessoa ingeriu ou teve o contato pela pele ou através da respiração com uma toxina. E essa toxina, dependendo de algumas variáveis, pode provocar uma emergência no indivíduo. Da mesma forma, nós falamos sobre os envenenamentos. Os envenenamentos, eles ocorrem por contatos com animais. Então, vocês têm animais que são venenosos, como, por exemplo, o búfalos, o sapo, tem um peixe, o baiacu, e tem dentro, agrupando, mas não posso chamar propriamente dito de animal venenoso, então eu chamo de animal peçonhento, que são aqueles que podem aplicar, que podem injetar um veneno. E nesse caso aí nós temos principalmente quem? As cobras, as aranhas e os escorpiões. Esse número, então, também é um número nacional. Se você tiver uma pessoa que está intoxicada por determinada medicação, ou que foi agredida por um animal peçonhento, é importante você ter aí guardado, de preferência na sua agenda, no seu telefone celular, o telefone do Centro de Informações Toxicológicas, né? Que é o 0800 643 5252, né? Aqui está escrito CID Santa Catarina, porque é de onde eu falo, mas esse telefone vale aí para as outras cidades também, para os outros estados também da nossa federação. Um capítulo muito importante que nós praticamos em primeiro socorro chama de reanimação cardiopulmonar. Para chegar até ela, em primeiro lugar, você precisa lembrar da segurança da cena, do uso de equipamento de proteção individual. E a partir daí, nós devemos, então, promover uma avaliação. Como que essa avaliação deve ser realizada? Nós temos, como eu falei lá no começo, vítimas que podem ter sofrido um trauma ou vítimas que podem ter sofrido uma emergência clínica. Quando a vítima sofreu um trauma, você vai ter que perceber, em primeiro lugar, duas coisas. A via aérea desse indivíduo e a manutenção da estabilização da coluna cervical. Então, você vai ajoelhar do lado da pessoa, vai segurar com as suas mãos a face dela, fazendo com que a cabeça não possa ser movimentada, e você procura falar com ela, ver se ela te responde alguma coisa. Se ela estiver consciente, a gente sabe que a via aérea dela é pérvia, a respiração, o ar,
vão fluir de uma forma tranquila, né? Enquanto isso, não há vítima de trauma. Se eu fosse fazer a mesma avaliação para uma vítima clínica, eu não me preocupo com a coluna cervical, porque lembra, vítima clínica é aquela que teve um infarto, que teve um acidente vascular encefálico, que teve um desmaio, né? Essas desordens não traumáticas, portanto, não vão ter um prejuízo ali para a coluna cervical do indivíduo. Dessa forma, numa avaliação clínica, você põe a mão ali no ombro da pessoa, dá umas batidas, chama por ela, para ver se ela te responde. Se ela responde, em ambos os casos, você se apresenta, você diz, olha, meu nome é Marcos, eu sou socorrista, eu sou comissário, e eu estou aqui para te ajudar. E aí nós continuamos o nosso trabalho, mas nós devemos, então, começar verificando se essa pessoa está consciente. Se ela estiver consciente, ponto para a gente, fica mais tranquilo. Agora, se ela não estiver consciente, nós devemos verificar se ela está respirando. Como é que nós verificamos se ela está respirando? De uma forma muito simples. Você vai olhar para o tronco dela, vai olhar ali tórax, abdômen, e você vai procurar ver algum tipo de movimentação. Se você verificou uma movimentação, fique tranquilo, essa pessoa está respirando, né? Outro ponto para a gente. É claro que se ela estiver consciente, não vamos precisar verificar se ela está respirando, porque alguém consciente respira, alguém consciente tem batimentos cardíacos. No entanto, se ela estiver inconsciente, você olha para o tórax, olha para o abdômen e procura, de uma forma simples, verificar se há movimentos. Se houver movimentos, tranquilo. Se não houver movimentos, nós estamos diante de uma emergência. E diante de uma emergência, você deve, se não o fez ainda, acionar o sistema de emergência médica. Ou seja, você vai ligar, enquanto em solo, para 192 ou para o 193. Se estiver dentro de uma aeronave, chame o comissário-chefe. O comissário-chefe avisa o comandante e o comandante vai solicitar um médico voluntário para te auxiliar nesse atendimento. Se não for esse caso, nós devemos, então, iniciar procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Então, guarda lá. Se uma pessoa não estiver respirando, você aciona o sistema de emergência, chama o socorro, ou avisa o comissário-chefe e, imediatamente, você volta e vai iniciar a RCP. RCP significa reanimação cardiopulmonar. Repito, reanimação cardiopulmonar. Você vai colocar a sua mão dominante, ou seja, aquela mão que você escreve, exatamente no meio do peito daquela pessoa. Depois, sobre aquela mão, você coloca a outra, faça com que os seus dedos fiquem entrelaçados, você está ajoelhado do lado da pessoa, vá em direção a ela, procure manter um ângulo reto entre o seu braço, não flexione o seu cotovelo, solte o peso do seu corpo, afundando o tórax dessa pessoa aproximadamente 5 centímetros a cada compressão. Cada compressão dessa deve ser rápida e profunda. Você deve gerar aí, em média, de mais do que 100 compressões por minuto. E aí nós vamos dividir a RCP em duas modalidades nesse caso. Existe uma modalidade de RCP que nós chamamos de RCP só com as mãos, onde você simplesmente iniciou a compressão e vai continuar a compressão, então, até a chegada de um socorro. Existe uma outra forma, que é chamada forma convencional, que é mais antiga, né? E é importante de ser praticada. Só que ela tem um problema. O problema está na ventilação, ou seja, está na respiração artificial. Nessa modalidade, na RCP convencional, você vai executar 30 compressões, vai abrir a via aérea da pessoa. Abrir a via aérea significa colocar uma mão na testa, dos dedos na mandíbula e levantar bem a cabeça dela até lá atrás. E aí, dessa forma, a via aérea está aberta, o ar vai passar com grande fluxo, né, durante o sistema da ventilação, diretamente para o pulmão da pessoa.
Se você não cuidar desse posicionamento, um posicionamento de cabeça neutra ou com flexão da coluna cervical, vai fazer com que o ar se dirija em maior parte para o estômago. E aí você vê um estômago, uma barriga enchendo de ar, e um procedimento que não está sendo feito de uma forma mais adequada. Essa respiração artificial, ela deve ser feita com a utilização de reanimadores manuais, né? Também chamados de ambus. Pode ser realizado com a utilização de máscaras de fluxo unidirecional, uma máscara que tem um tubinho, você sopra por esse tubinho e quando o ar voltar, o ar ele é impedido por uma válvula de chegar até a sua boca, né? Porque esse ar, essas gotículas que vão ser expelidas durante o processo da expiração é que vão poder te contaminar. E existe aí de uma última forma chamada respiração artificial boca a boca, onde você vai fechar o nariz da pessoa, envolver a sua boca em volta da boca dela e você vai soprar, percebendo a evolução do tórax, né? O tórax vai subir, você deixa o tórax baixar, tira a sua boca, solta o nariz, conta até 5, sopra de novo e aí você deu 2 ventilações. Feitas 2 ventilações, seja com o reanimador manual AMBU, com a máscara, ou até com a boca, lembrando para vocês, não é muito recomendável, né? Digamos que você deveria utilizar a respiração artificial boca a boca quando falar dos seus familiares, né? Nossos familiares, nós vamos ter problema em realizar esse tipo de procedimento. Agora, na grande maioria das vezes, sem uma máscara, sem um reanimador manual, equipamentos esses, claro, vão estar no kit de primeiros socorros lá do comissário de voo, lá na aeronave que você vai estar trabalhando. Então, uma forma de ventilação você vai utilizar e você vai ventilar 2 vezes. Você faz 30 compressões, ventila 2 vezes. Faz 30 compressões, ventila 2 vezes. Faz 30 compressões, ventila 2 vezes. 30 compressões 2 vezes. 30 compressões 2 vezes até completar 5 ciclos de RCP. Após esse 5º ciclo, você deve então reavaliar se a pessoa voltou a ter o batimento cardíaco. Para saber se uma pessoa tem batimento cardíaco, você deve avaliar o pulso na artéria do pescoço. Essa artéria aqui, ó, chama de artéria carótida. Ela fica exatamente nessa região, nessa valinha aqui. Você coloca os seus dedos, de preferência o indicador e o médio, sobre essa região e você sente o pulso da artéria carótida. Em crianças, em adultos, somente em bebê que nós vamos ter uma exceção. No bebê, nós não palpamos pulso de artéria carótida, ele é mais difícil de ser sentido. Nós vamos dar preferência, então, à palpação do pulso da artéria braquial. Onde fica a artéria braquial? A artéria braquial fica embaixo do bíceps braquial, nessa região aqui. É muito mais fácil sentir no bebê quando você toca aqui. Porém, nos adultos e nas crianças, nós utilizamos palpação da artéria carótida. Falando em bebês, quando eu falo em bebê para fim de RCP, eu falo em lactente, eu falo em até 1 ano de idade. Até 1 ano de idade, as compressões elas não são realizadas com as mãos, mas sim com dedos, dos dedos abaixo da linha entre os mamilos. E a respiração, não existe respiração boca a boca em lactente. Na verdade, a gente envolve a nossa boca ao mesmo tempo na boca e no nariz do bebê. E você só sopra no bebê o que você consegue guardar nas bochechas, só 1, 2, 3. Enquanto na criança você pode soprar um pouquinho mais e no adulto você vai soprar bem mais. Reparem que nos lactentes, nos bebês e nas crianças, nós vamos soprar obedecendo um intervalo de 3 segundos entre as ventilações. E quando eu falei sobre os adultos, eu falei que o intervalo deve ser de 5 segundos. Eu sopro, espero 5, eu ventilo novamente. Nós dividimos a RCP, então, em 3 faixas etárias de idade. O lactente, de 0 a 1 ano, a criança, de 1 a 8, e o adulto maior que 8. Isso só para fins de reanimação cardiopulmonar. Outro dado importante. Na criança, essa que a gente fala de 1 a 8 anos, você não vai usar os 2 dedos e nem vai usar as 2 mãos. Você vai utilizar uma única mão
que deve ser colocada no meio do peito da pessoa, e você também vai executar compressões rápidas e profundas, compressões que ultrapassem as 100 compressões a cada minuto, e a reavaliação do pulso deve ocorrer a cada 5 ciclos ou a cada 2 minutos de RCP. Quando você fizer a reanimação cardiopulmonar só com as mãos, aquela modalidade que não ventila, você pode também alternar pessoas, né? Você comprime durante 2 minutos, o outro indivíduo vai comprimir durante 2 minutos. E assim vocês vão se revezando até a chegada do socorro. Tudo isso que eu falo aqui para vocês sobre a RCP está baseado num protocolo mundial. Esse protocolo é escrito pela Associação Americana de Cardiologia. A Associação Americana de Cardiologia, a cada 5 anos, ela se reúne e ela traça como será esse protocolo para os próximos 5 anos. Então, o que nós estamos conversando aqui é sobre um protocolo que teve início em 2010 e que acaba agora, dia 16 de outubro de 2015. Nós temos um novo protocolo, de repente até uma nova forma de fazer reanimação cardiopulmonar, de repente uma velocidade diferente, de repente uma quantidade de compressões diferentes, né? Mas entendo e espero que tenha ficado claro para vocês. Existe uma reanimação onde você só comprime e existe uma reanimação em que você comprime e ventila. Ah, Gabriel, muito bem, Gabriel. No caso, se a pessoa for uma mulher e eu, por exemplo, for reanimá-la. Muito bem. Gabriel, acho que você deve estar perguntando sobre o posicionamento, né? Então, o posicionamento é no meio do peito, né? Aí a gente vai contar um pouquinho lá com a sua imaginação, porque a gente sabe que as mulheres, isso é normal, né? Com a idade, os mamilos vão caindo, né? É questão de força gravitacional mesmo. Mas a gente deve aplicar essa compressão no osso que chama de externo, que está no meio do peito, e bem no centro do peito, né? Essa é a forma correta. Antigamente existia uma forma em que você palpava o final do osso externo, colocava 2 dedos para cima e aí posicionava a sua primeira mão. Só que essa é uma forma que a Associação Americana de Cardiologia começou a verificar que trazia muita dificuldade para as pessoas. Então, se nós tivermos a ideia de que o coração está no meio do peito, atrás do osso externo, esse problema aí não vai nos perseguir. Fica mais fácil para você entender isso. E um alerta: as pessoas imaginam que o coração está no lado esquerdo do peito. Isso não é verdade. Ele está exatamente no meio, rodado para o lado esquerdo, e ele fica atrás, ele fica abaixo, né, do osso externo. Durante a visita de vocês aqui na nossa escola, nós vamos poder separar um momento para praticar um pouquinho da reanimação cardiopulmonar, né? E quem sabe reforçar aí esse conteúdo. Vou deixar também anexo aqui um vídeo, né, sobre uma entrevista que eu dei para um canal de televisão, onde eu fiz uma prática geral, né, de primeiros socorros, onde eu fiz a reanimação cardiopulmonar só com as mãos. Apesar que você vai encontrar aí diversos vídeos na internet, né, que mostrem isso. Até existem vídeos musicais, né, RCP e música. Tem alguns autores que defendem que a frequência, né, a velocidade da compressão, você pode utilizar uma música, né, para estar se seguindo. Ou senão você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que é uma frequência maior de que 100 batimentos por minuto que você deve gerar enquanto realizar a reanimação cardiopulmonar. Ora, a Bruna acaba de se conectar aí com a gente. Seja bem-vinda, Bruna, né? A Bruna fez uma pergunta aqui. Em gestantes, isso deve ser feito do mesmo jeito? Olha, Bruna, essa é uma pergunta aí bem criteriosa, digamos, né? Mas é o seguinte, ela já está há algum tempo, desculpa, Bruna, eu não tinha percebido então, né? Mas que bom, né? Mas, vamos lá. Na gestante também, da mesma forma, você deve fazer a compressão exatamente no meio do peito. Agora, só tem um segredo bem longe, que é o seguinte. Quando você tem uma gestante com aquela acima de 20 semanas, com aquele barrigão, né?
ela tem um problema, que se a barriga pender para o lado direito, ela pode diminuir o retorno venoso até o coração. Então, o que se faz? Se você tivesse um terceiro socorrista, você ia pedir com que ele segurasse a barriga dela e deslocasse essa barriga para o lado esquerdo. Só dá uma puxadinha, ou então uma leve lateralizada para o lado esquerdo. Isso vai ajudar na questão do retorno venoso, né? Através das veias cavas de volta até o coração. Mas lembrando, essa pessoa tem que estar em decúbito dorsal, ou seja, com o dorso apoiado no chão, e ela deve estar numa superfície rígida para que as compressões possam realmente funcionar. Espero que eu possa ter te ajudado aí, Bruna, mas fique à vontade, né, em fazer qualquer pergunta, né, ou se não entendeu, eu posso explicar ou repetir de outra forma. Bom, a RCP só ela não vai salvar vidas, né? Então, para salvar vidas, a gente precisa do seguinte: primeiro suporte. Eu preciso que o socorro seja logo chamado. Foi chamado o socorro, você inicia a RCP. Nós não iniciamos a RCP se nós não chamarmos o socorro primeiro, porque o socorro é importantíssimo. Sem o trabalho do socorro, o nosso trabalho não vai servir para nada. Da mesma forma, se por acaso você chamar o socorro e não fizer RCP, também não vai funcionar, né? Lembrando que de 4 a 6 minutos em parada, a pessoa vai ter morte encefálica, então nós não vamos ter mais o que fazer ali nesses casos. 4 a 6 minutos é um tempo médio, tá? Sendo que esse tempo ele pode se ultrapassar aí. Houve casos, aqui em Santa Catarina, por exemplo, foi retirado um rapaz de um rio após 15 minutos. E mesmo depois de 15 minutos, ele foi reanimado com sucesso, ele não obteve nenhum tipo de sequela. Mas esses são casos assim que são muito raros, né, na nossa história. Na verdade, de 4 a 6 minutos, a maioria das pessoas vai acabar sofrendo, então, de morte encefálica, né? Dessa forma, ela é irreversível, ou podemos até trazê-la de volta. Mas, pelo tempo em que ela ficou sem oxigênio, ela vai sofrer algum tipo de sequela. Faça a reanimação cardiopulmonar. Até quando? Até a chegada do socorro, porque o socorro vai trazer um equipamento chamado de desfibrilador. As aeronaves, a grande maioria das aeronaves brasileiras tem desfibriladores. Eles são chamados, nesse caso, de DEA, desfibriladores externos automáticos. Onde você, enquanto alguém está fazendo RCP, você vai colocar esse aparelho, desfibrilador, ao lado da pessoa, vai apertar num botãozinho de liga. A partir do momento que você ligar, ele começa a conversar com você. E a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: avalie a responsividade, avalie a consciência dessa pessoa. Se essa pessoa não responder, você então deve avaliar a respiração. O próprio aparelho vai dizer para você: avalie a respiração. E se ela não estiver respirando, chame o socorro. Chame o socorro. Se passando por esse passo, o desfibrilador vai dizer o seguinte: ele fala, né? Conecte eletrodos. Aí você vai verificar que existem dois eletrodos, duas partes que são adesivas. Você vai fazer igual figurinha autocolante. Tira aquela película e cola no peito da pessoa. Lembrando, se a pessoa tiver pelos, ela não vai colar muito bem. Então, normalmente, junto com a caixa do desfibrilador, na verdade, normalmente não deve ter junto com a caixa do desfibrilador, aparelhos de barbear. Você vai rapidamente retirar os pelos, raspar os pelos daquela região, colar bem os eletrodos. Cada eletrodo tem um desenho de onde ele deve ser colado, e a partir do momento em que ele é colado, o desfibrilador vai emitir uma outra mensagem de voz, que dessa vez é: afaste-se, analisando. Você afastar é só você tirar a mão, descolar a mão dessa pessoa, para que você não tome aquele choque. Após essa avaliação, ele vai dizer: choque recomendado. Quando o choque é recomendado, é porque a pessoa está sofrendo de uma fibrilação ventricular. O coração dela, ele tenta bater, mas ele não consegue, porque as suas fibras estão contraindo em tempos diferentes.
Ou ele vai dizer choque não recomendado. Quando ele fala que o choque é não recomendado, é que essa pessoa não está tendo contrações cardíacas de nenhuma forma, nem tentativas de contração cardíaca. E, nesse caso, o desfibrilador não serve. O desfibrilador só serve para fibrilação ventricular. E aproximadamente 80% das pessoas que sofrem uma ausência de pulso na rua, elas não estão em assistolia, elas não têm aquele gráfico, aquela reta. Na verdade, elas estão em fibrilação ventricular. Nesse caso, o aparelho vai dizer: o choque é recomendado. Afaste-se e aperte para aplicar choque. Você visualiza um botão vermelho que tem um desenho de um raio, está escrito choque. Você aperta naquele botão, ele vai dar um choque na tentativa, então, de converter essa fibrilação ventricular para um ritmo normal. Após a aplicação do choque, o desfibrilador vai emitir a seguinte mensagem para você: avalie o pulso. E se não houver pulso, inicie a RCP. Você vai iniciar a RCP, 30 compressões, vai ventilar 2 vezes, durante 5 ciclos ou 2 minutos. O desfibrilador vai contar esse tempo para você e após isso ele vai dizer afaste-se, analisando. Então, a cada 2 minutos, ele vai fazer uma reanálise. Enquanto isso, a gente torce para que o médico seja presente na cena e ele pode fazer o que nós chamamos de suporte avançado da vida. Ele vai, então, intubar, colocar um tubo até a traqueia do indivíduo, vai medicar. Uma das drogas utilizadas, então, na reanimação é muito famosa, que é a adrenalina, e aí vai haver a tentativa, então, final de trazer esse indivíduo da parada cardiorrespiratória para a respiração e para a circulação de formas normais. Então, para salvar a vida de uma pessoa em parada cardíaca, nós temos então que utilizar 4 elos de sobrevivência. O primeiro chama chamar o socorro. O segundo, iniciar a RCP. O terceiro, desfibrilar. E o quarto é o suporte avançado da vida. É quando um médico vai utilizar equipamentos, drogas, medicamentos, para que ele possa tentar converter essa parada cardiorrespiratória para um ritmo normal. A Bruna pergunta: para o uso desse aparelho é necessário mais de uma pessoa, professor? Na verdade, não. Na verdade, você pode comprimir, ventilar e usar o aparelho também. Mas, na verdade, sim, o que eu acharia que é o ideal, que pelo menos 3 pessoas, uma para comprimir, uma para ventilar e outra para operar o aparelho, seria o que a gente pensa assim do melhor, né? Mas na verdade você consegue fazer, como as 3 coisas não são simultâneas, você conseguiria intercalar essas 3 situações ali. Asfixia ou afogamento, né? O que é isso? É quando você tem alguma coisa, algum material que está ali obstruindo a sua via aérea. Então, pode ser, por exemplo, um pedaço de carne, pode ser gelo, pode ser bala, né? Antigamente, uma bala chamada de soft, que engasgou aí bastante pessoas. O que a gente faz quando... Bom, primeiro, como é que eu sei que alguém está engasgado? A gente faz assim, ó, a gente pergunta para a pessoa: ei, senhor, o senhor está engasgado? Se ela falar sim, tô, não, a gente sabe que ela não está engasgada. Ou se ela começou a tossir, da mesma forma a gente sabe que ela não está engasgada. Agora, se ela começa a ficar cianótica, roxa, normalmente tem as mãos no pescoço, não consegue falar, está agitada, você sabe então que ela está engasgada. E nesse caso, o socorro chama de manobra de Heimlich, em homenagem ao médico alemão chamado de Henry Heimlich. Como é que eu faço essa manobra? Então eu me posiciono atrás da pessoa, a minha mão dominante eu vou fechar na forma de um soco, né? Mas eu vou encostar ao lado que está o meu polegar e o meu dedo indicador logo acima do umbigo do indivíduo. Depois eu venho com a minha outra mão, que vai envolver aquela em forma de soco, né? Conforme você pode verificar ali na figura. E eu vou fazer um movimento em J. Eu vou puxar para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Essa manobra, então, a manobra de Heimlich é uma manobra que tem alto sucesso
na desobstrução da via aérea por um corpo estranho. Tem uma faixa etária de idade que nós não usamos a manobra de Heimlich. Qual é a faixa etária de idade? São os bebês. Então, um bebê de 0 a 1 ano, eu coloco ele de cabeça para baixo e eu vou bater 5 vezes com a minha mão nas costas dele. Se essa desobstrução não for desfeita, eu trago ele para cima, mas mantenho a cabeça dele mais baixa que o corpo e faço 5 compressões torácicas, igual como se eu estivesse fazendo a massagem cardíaca, né? Que são a utilização de 2 dedos abaixo da linha intermammar nos bebês. Mas falo para você de experiência. Normalmente, manobra de Heimlich 1, 2, desfaz a obstrução, tapinha nas costas, 1, 2 no lactente, também vai desfazer a desobstrução. Essas são manobras que são realmente muito efetivas, né? E que, na verdade, toda a população deveria conhecer. Toda a população, na verdade, deveria saber fazer RCP e deveria saber fazer as manobras de Heimlich ou fazer as manobras das tapotagens, né? Esses tapas, então, que nós vamos dar nas costas do bebê que estiver com obstrução da via aérea. O bebê normalmente se engasga com líquidos, né? E os adultos normalmente com sólido, o churrasco, a bala, né? São esses materiais aí de obstrução de vias aéreas. Vou começar a falar agora, né? Vou esperar um pouquinho aí, porque a Bruna vai fazer uma pergunta. E é muito interessante, né? Que todos vocês façam perguntas. Vamos começar a conversar um pouquinho agora sobre as chamadas emergências médicas, né? As emergências médicas são muito importantes para a atuação do comissário de voo frente aos passageiros, porque isso, o que mais nós vamos ter ali de prática de primeiros socorros, né? Se eu tiver que realizar alguma coisa. E depois, claro, nós vamos falar alguma coisa sobre o trauma, mas que é uma ocorrência muito mais comum na rua. A Bruna disse, uma vez me disseram que levantar os braços da pessoa engasgada para cima. Isso realmente ajuda? Não, Bruna, de forma alguma, né? Levantar os braços de forma alguma vai ajudar a desobstruir a via aérea. Você realmente tem que dizer para a pessoa, vou te ajudar, abraça ela e faz a manobra de Heimlich, vigorosamente, né? Que você vai obter sucesso, então, na desobstrução da via aérea. Mas levantar os braços não funciona, tá? Agora, uma coisa importante. Se uma pessoa tosse, significa que a via aérea dela está livre. Ela só está tentando tirar uma sujeira que está nesse caminho. E o que eu faço, então? Eu digo para ela, isso, tosse bastante, né? Porque essa tosse é que vai limpar a sua via aérea. O Gabriel perguntou, uma vez eu vi uma pessoa fazer isso. Aí a pessoa tinha desvio de septo. Complicou um pouquinho. Ora, Gabriel, na verdade, assim, o desvio de septo é uma anormalidade no septo nasal, no nariz, né? E eu vou te falar, uma grande parcela da população tem desvio de septo. E isso não é nenhum tipo vai gerar nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de complicação para a pessoa. Porque, na verdade, você tem um caminho ali que está obstruído, e você fazendo essa compressão, a ideia é que com as compressões torácicas a pessoa vai soltar esse material de obstrução pela boca, né? Então, não tem nenhuma influência em relação ao desvio de septo, tá? Então, não fique preocupado, porque isso é uma manobra, o Dr. Heimlich ganhou vários prêmios, né? E essa manobra dele foi chamada de manobra que salva vidas, né? De tão importante que é essa manobra. Em algum momento devemos colocar a mão dentro da boca da pessoa para provocar vômito? Nunca, né? Ainda mais porque o objeto que poderia estar para sair pode ser empurrado com o seu dedo. E outro detalhe importante, esse objeto, ele não vai fazer diferença se a pessoa vomita ou não, né? Porque muitas vezes essa pessoa ela aspirou essa obstrução a obstrução da via aérea, né? E não do esôfago do indivíduo, né? Então, às vezes pode ter uma via em comum, às vezes por mais de uma região, mas o vômito ele não vai fazer diferença. Você não deve, de forma alguma, estimular o vômito. E nem deve tentar retirar os objetos com os dedos, né? Isso você até poderia retirar se em algum momento você visse o objeto na boca da pessoa e você poderia retirar. Mas nunca nós podemos fazer uma coisa chamada de busca cega. Colocar o dedo e tentar procurar, porque você pode acabar introduzindo ainda mais
esse objeto. Detalhe, você tentou fazer uma manobra de Heimlich, ela não funcionou, a pessoa tornou-se inconsciente. Se ela ficar inconsciente, você aciona o sistema de emergência e inicia a reanimação cardiopulmonar, inicia a RCP imediatamente nesse indivíduo. Bom, fiquem à vontade, podem continuar perguntando aí. Sobre o infarto. Infarto, que eu vou falar para vocês, na verdade, chama de infarto agudo do miocárdio. É quando uma artéria do coração ela fica entupida. Ela fica entupida pelo quê? Ela fica entupida por gordura e junto com essa gordura acabam se juntando coágulos sanguíneos, que acabam então por entupir a artéria coronária, a artéria do artéria do coração desse indivíduo, né? Antes dela entupir completamente, ela pode entupir parcialmente. E de vez em quando o indivíduo, quando sofreu uma emoção forte ou tem uma carga, um esforço físico maior, ele pode sentir os mesmos sinais do infarto, mas que eles acabam parando quando ele para o esforço físico ou quando ele fica mais tranquilo. Esse primeiro passo, digamos assim, ele é chamado de angina. A angina, ela acontece pelo esforço físico, por um problema emocional, pelo aumento da frequência cardíaca, para uma pessoa que tem uma obstrução, mas que essa obstrução da artéria do coração não é completa, ela é parcial. Já o infarto, não. A obstrução se completa, o indivíduo começa a ter a sintomatologia do infarto, que é a mesma da angina, mas mesmo que ele fique em repouso, mesmo que ele acalme-se, ele vai continuar tendo os sinais ou sintomas. Por muitas vezes, foi questão da prova da ANAC a seguinte pergunta. Qual que é a diferença entre a angina e o infarto? A diferença principal é o seguinte, é a duração dos seus sintomas. Normalmente, uma angina, os sinais ou sintomas, eles param, eles cedem em 10 minutos. Olha, pode no máximo chegar a 30, mas ele não vai passar de 30. Enquanto no infarto, a pessoa vai ter dor por horas e às vezes vai ter dor até por dias, né? E quanto mais tempo se perde, mais difícil é para aquela pessoa. A parada cardíaca, ela nem sempre vem com infarto. Às vezes a pessoa infarta e não tem parada cardíaca, o que não é o mais comum, né? O mais comum é realmente que ela infarte e que logo, né, num tempo curto, esse infarto provoca, então, a parada, uma cessação dos batimentos cardíacos. E aí é nesse momento que a gente deve iniciar a reanimação cardiopulmonar. O infarto tem uma dor no meio do peito, como se alguém estivesse comprimindo o seu peito, olha como aquela pessoa aperta o peito, né? É essa dor que ela sente. Ela faz uma cara feia, ela fica muito angustiada, ela começa a suar frio, ela tem uma sudorese intensa. Além disso, ela fica com os lábios cianóticos, né? Os lábios começam a ficar meio azulados, vem uma ansiedade, né? Essa dor pode sair do centro do peito e irradiar para onde? Para o braço esquerdo, para o pescoço, para a mandíbula, às vezes para a região posterior do pescoço, às vezes para a região posterior na coluna lombar, às vezes na área gástrica. Então, quer dizer, ela é uma dor que ela tem um potencial muito variável. Então, às vezes a pessoa sente como se tivesse um mal-estar gástrico. Então, qual é a nossa dica? Mal-estar gástrico, uma dor nas costas, uma dor no pescoço, acompanhada de palidez, acompanhado de sudorese, de agitação, haja como se essa pessoa estivesse tendo um infarto. Se não tiver, tudo bem. Mas o problema é a gente achar que não é e essa pessoa acabar vindo a morrer. Então, importante, quando uma pessoa estiver infartando, você vai tomar a seguinte conduta. Primeiro, antes de tudo, acione o sistema de emergência médica. Ligue lá para o SAMU 192 e explique a sua suspeita de infarto. Por que você acha que essa pessoa está infartando? Mantenha essa pessoa numa posição semi-sentada. Ela não deve ficar nem deitada, nem em pé e nem sentada. Ela deve ficar como recostada. Como, por exemplo, no avião, você vai inclinar a poltrona desse avião. E você vai oferecer oxigênio para essa pessoa.
Lá no avião tem um sistema portátil de oxigênio que é dotado de 2 litros ou de um botão para 4 litros. Você vai dotar lá o botão de 4 litros e pedir que a pessoa respire. Procure tranquilizá-la ao máximo. Isso chama de socorro emocional e vamos torcer para que logo o médico possa estar presente na cena para que ele possa reverter essa situação aí do infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio é a doença que mais mata no mundo na atualidade, né? Então é importante a gente ficar esperto em relação aos seus sinais e sintomas e ter esses cuidados. E uma coisa importante, se você notou que a pessoa ficou inconsciente, que ela não respira, que ela está em parada cardíaca, se não acionou o socorro ainda, reforça, acione o socorro e inicie a reanimação cardiopulmonar. Perguntas. Como chamaremos o socorro? Ah, Bruna, então, nós vamos chamar o socorro o seguinte, eu estava falando lá no início da minha explicação. Se você está dentro do avião, você é uma comissária. Você chama o comissário-chefe. O comissário-chefe vai se comunicar com o comandante da aeronave. O comandante da aeronave vai falar com os passageiros e vai solicitar, dentre os passageiros, um médico voluntário. Ou, se não houver médico voluntário, outros profissionais de saúde que possam auxiliar. Agora, se isso não ocorrer, o comissário vai ter que dar conta disso e o comandante vai ter que solicitar um pouso de emergência para que possamos ter os demais cuidados. Mas lembrar, você é comissário de voo, pode estar no hotel, pode estar no aeroporto, pode estar na rua e alguém ter uma parada cardíaca ou um infarto na sua frente, você deve solicitar ajuda para o SAMU 192 ou para os bombeiros 193. Por exemplo, a Bruna falou, se não tiver alguém dentro da aeronave que entende disso, bom, isso eu já expliquei, né? Então é você que vai ter que dar conta, né, Bruna? Por isso que o comissário tem que conhecer bastante de primeiros socorros. Mas se todos ajudarem, de repente a pessoa vier a falecer. A gente fez todos os esforços que podia e ainda assim a gente vai ter que aprender a encarar isso, né? A gente não vai conseguir salvar todo mundo realmente. Muitas das pessoas que eu já atendi na minha vida morreram, né? É uma dor muito grande para mim também, mas infelizmente é assim, né? Era a hora realmente daquela pessoa, todos os esforços foram tentados, mas não foi possível porque a doença era muito grave, né? O trauma foi muito denso e aí não teve o que a gente fazer. Uma outra emergência médica é o acidente vascular cerebral, como ele era chamado antigamente. Hoje a gente chama de acidente vascular encefálico. E notem que ele também já foi chamado de derrame, apesar que derrame é uma palavra horrível, né? O acidente vascular ele acontece pela obstrução ou pela ruptura de uma artéria no encéfalo do indivíduo. Essa obstrução e essa ruptura vão levar a uma sintomatologia, um quadro bastante comum, né? Na hora que a pessoa está sofrendo, não tem como dizer, é uma hemorragia ou é uma obstrução que está acontecendo no encéfalo. Eu posso tentar saber que é a doença, mas só depois, com tratamento médico, com a solicitação de exames específicos, o profissional fica sabendo que tipo de acidente vascular a pessoa estava sofrendo. O acidente vascular tem diversos sinais ou sintomas. Eu vou falar para vocês de 3 que são muito diferenciais, tá? Um que você pode acompanhar ali na figura, que a boca da pessoa que está sofrendo um acidente vascular, ela começa a entortar. Então, é o teste do sorriso. Você vai pedir para que a pessoa sorria. Se ela sorrir só para um lado, isso é um sinal de acidente vascular. Pode ser outras coisas? Pode ser outras coisas, mas eu me preocupo com as emergências. Se não for, tudo bem. Outro sinal importante é a fala arrastada. Você vai solicitar com que a pessoa repita a célebre frase: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Vai ser uma desgraça. O rato, juntamente com aquela boca torta. Opa, tem mais um sinal ali. E um outro sinal muito importante, você vai pedir, como a pessoa que tem um acidente vascular,
ela vai ter uma paralisia de um dos lados do corpo, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então, você vai pedir para ela fazer o seguinte: senhor, senhora, estique os seus braços lá na frente, feche os olhos, e você vai começar a perceber que um desses braços vai começar a cair. O outro até se mantém, né? Mas o outro vai cair lá embaixo, ou seja, tem uma fraqueza naquele lado do corpo. Esse é um outro sinal muito importante. Então, peça que a pessoa estique os dois braços lá na frente, peça com que ela feche os olhos e perceba que pela fraqueza, um daqueles membros superiores começa a declinar. Então, nós temos aí 3 sinais ou sintomas muito marcantes do acidente vascular cerebral. Isso é o suficiente para que você possa acionar uma assistência de primeiros socorros, né? O socorro que você vai prestar, na verdade, é o mesmo que você vai prestar lá para o caso do infarto. Acionar o sistema de emergência, manter a pessoa em posição semi-sentada, oferecer oxigênio a 4 litros por minuto e tentá-la manter o mais calma possível. E ficar de olho, ficar monitorando, porque se ela tiver uma parada cardiorrespiratória, você imediatamente vai acionar o sistema de emergência médica. Você imediatamente começa a RCP, né? Porque o sistema de emergência médico você já acabou chamando anteriormente, porque esse é o primeiro passo. Asma. Asma é uma doença da via aérea, onde o brônquio, que é um tubo por onde passa o ar, acaba se estreitando, né? Ele se estreita normalmente por causa de alergias, às vezes pela presença de secreções. Ele pode ser provocado também nas pessoas que têm a doença, induzido pela atividade física ou até por fatores emocionais. O que a gente vai fazer para ajudar? O que a pessoa precisa, na verdade, são as famosas bombinhas, né? Os broncodilatadores. Mas, no primeiro socorro, eu não tenho isso. Então, o que eu devo fazer? Eu devo pedir com que a pessoa fique em posição semi-sentada, que ela respire, puxando o ar pelo nariz e solte vagarosamente pela boca, tentando prolongar o tempo expiratório. Se você tiver um lenço, molha um lenço e pede com que ela respire através desse lenço úmido. Então a gente tenta, porque ela respira pelo nariz, para que o ar seja aquecido, filtrado e umidificado. Com a ajuda de um lenço úmido pode ajudar a melhorar isso. E prolongando o momento expiratório é uma outra forma da gente ajudar. Vou oferecer oxigênio também, tá? Só que aqui eu vou fazer uma exceção. Não oferece oxigênio a 4 litros, ofereça 2 litros por minuto. Toda doença respiratória, muitas vezes o indivíduo ele tem excesso de ar. Então, você entra devagar na quantidade de oxigênio. E todas as outras emergências você usa 4. Mas as respiratórias você deve utilizar, então, os 2 litros por minuto. Aqueles mesmos 2 litros por minuto que tem lá na aeronave que você vai utilizar no caso de crianças, né? Como o professor de emergência vai deixar mais claro para vocês sobre a utilização desse tipo de suporte. Bruna, é a seguinte, você vai colocar esse lenço na frente da boca e do nariz, né? Umedecido, não vai colocar dentro da boca dela, né? Porque realmente você tem razão, ela pode engasgar, né? Então é na frente do nariz e da boca, afastado, pode afastar um pouquinho, né? Só realmente para que esse ar ele fique mais umidificado ainda. Que isso vai ajudar, vai ganhar bastante tempo, porque o problema da asma é que esse bronco fechar de uma forma completa. E aí vai ter parada respiratória. E aí, da mesma forma, você vai ter que iniciar, então, a reanimação cardiopulmonar. Diabetes. Diabetes é uma doença em que o indivíduo não produz um hormônio chamado de insulina. E pelo fato dele não produzir esse hormônio, ele vai ter que se injetar injeções desse medicamento. Quando é que ele vai se injetar? Toda vez antes dele se alimentar. O que nós podemos ter como emergências, então, em relação à diabetes? Você pode ter aquele indivíduo que comeu e não usou a insulina. Ele vai perder a consciência, ele vai entrar em coma e ele vai morrer em algumas horas. E você pode ter o contrário. A pessoa injetou a insulina e ela não comeu. Então, ela vai ter uma hipoglicemia severa. Ela também vai ficar inconsciente, ela vai entrar em coma e ela pode morrer em alguns minutos, né? Então, algo para a gente ficar aí
bem alerta. Quando você estiver atendendo uma pessoa passando mal, normalmente ela ou um familiar acaba dizendo para você, ou é sempre bom a gente perguntar, né, se a pessoa sofre de doenças e se ela toma medicamentos. Se ela, sim, ele sofre de diabetes. As pessoas, sofre de diabetes, e o senhor já tomou a insulina hoje? Não. Então você vai ajudá-lo a tomar a insulina dele, né? Se necessário, acione médico voluntário. E se ele já tomou a insulina? Você vai providenciar com que ele se alimente, porque todo o mal dele realmente é a fome intensa, né? É a hipoglicemia severa que ele vai estar sofrendo. A diabetes é uma doença que deve ser tratada com muito cuidado. E o uso, ou a falta de uso da insulina, pode levar, então, aí a essas emergências médicas críticas. Desmaio. Desmaio é uma emergência médica, olha, que quase todo mundo já teve, né? E o que acontece? Na verdade, por alguns motivos, como muita dor, como muita fome, a hipoglicemia é a principal causa, né? Mesmo nas pessoas que não são diabéticas. Um trauma, um susto, uma emoção forte, um tempo assim muito abafado pode levar a pessoa a perder a consciência. Ela perde a consciência como um mecanismo de defesa, onde o seu encéfalo manda reduzir a pressão arterial. Com essa redução da pressão arterial, a pessoa ali caída, você vai fazer o seguinte, você chama por ela, senhor, senhora, moço, moça. Se ela não te respondeu nada, você vai procurar saber se ela respira. Se ela não respira, chama o socorro. Ela está em parada. Agora, se ela respira, opa, ela pode estar desmaiada. Aí você lembra que ela vai estar pálida, suando frio. E o que eu devo fazer? Eu vou pedir com que alguém gentilmente erga ou levante as pernas da pessoa. Assim, no ângulo de 45 graus é o suficiente, esse sangue começa a retornar, a encher as partes mais nobres do corpo, e a pessoa logo vai tomar a consciência. E o nosso trabalho vai ser perguntar para ela se ela tem doença, se ela toma remédio, se ela se alimentou hoje, na tentativa de conseguir converter, né? De evitar com que ela venha a desmaiar novamente. O Gabriel falou que uma vez ele desmaiou de tanto que fizeram cócegas, para você ver, né? A gente pode desmaiar aí por, olha, motivos infinitos realmente, né, Gabriel? Então é isso. E a saída, então, é manter as pernas elevadas para que a pessoa possa retomar ali a consciência mais rapidamente. A gente também pode fazer um carinho, depois que levantou as pernas, faz um carinho, vai chamando a pessoa, que devagarinho ela vai voltar. Você não vai botar sal embaixo da língua dela, você não precisa passar álcool nos punhos, não precisa dar nada para ela cheirar. Tá? A mãe do Gabriel desmaiava muito durante a gravidez, é verdade, né, Gabriel? Durante a gestação, as mulheres realmente ficam muito mais sensíveis. Normalmente elas têm algum grau de anemia, isso faz com que ela tenha fraqueza, isso faz com que ela possa recorrentemente ter aí os desmaios. Convulsão. Convulsão é um curto-circuito cerebral. Normalmente acontece por uma doença chamada de epilepsia, mas pode ocorrer por emoções fortes, pode ocorrer por desordens neurológicas, como tumores, como aneurismas também. O que acontece? A pessoa cai, inconsciente, começa a ter contrações musculares involuntárias, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela mantém as mãos bem fechadas, ela, por compressão da glândula que produz saliva, ela começa a salivar muito intensamente, ela baba muito, né? E essa baba é um perigo, porque a pessoa deitada de barriga para cima, ela pode aspirar a baba e acabar se afogando. Como é que você faz para ajudar uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva? Não precisa fazer muita coisa. Então, chama o socorro, SAMU 192, Bombeiros 193, coloca a pessoa em posição lateral, vira ela de lado, coloca uma coisa macia para proteger a cabeça dela do atrito ou das pancadas com o chão. E deixa ela se movimentar. Afasta qualquer objeto que esteja próximo a ela e, normalmente, em menos de um minuto, a grande maioria das crises elas tendem a cessar. Existem alguns casos em que a crise vai e volta, pode perdurar bastante. Pode perdurar bastante período, né? Então você insiste lá para chamar o socorro. Então a Bruna falou aqui, ó, temos que virar de lado. Beleza, Bruna? Segurar a cabeça.
não é segurar a cabeça, é proteger, tá? Você não pode contrariar nenhum tipo de movimento dessa pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que querem abrir a mão da pessoa de qualquer jeito, mas a pessoa está puxando a mão para um lado, você tenta levar para o outro, isso pode acabar luxando, pode acabar provocando uma fratura, né? Pode acabar complicando o caso daquela pessoa, então. A convulsão, apesar de ser uma coisa feia de se ver, é uma coisa fácil da gente lidar. Mas não podemos segurar a cabeça para evitar que ela bata a cabeça? Não, então eu coloco uma coisa macia, né? Embaixo da cabeça dela. Pode ser a sua mão. O que eu quero dizer para você é o seguinte, se ela começar a colocar a cabeça para trás, você não querer segurar, manter a cabeça neutra, ou querer empurrar a cabeça dela para frente, dessa forma, né? Procurando não inibir nenhum tipo de movimento. E protegê-la também da superfície que ela cai, né? Afastar faca, afastar vidro, afastar pedras, metais, algo que realmente possa vir a machucar aquela pessoa. Parto de emergência. Pô, desculpa, vou pedir desculpa para vocês aqui, que houve uma desconfiguração aqui desse slide e eu não dei conta aqui de arrumá-lo pelo momento, né? Então, para a gente não se atrasar, eu vou explicar melhor o que está acontecendo aqui. A Bruna falou, se virarmos ela de lado e ela continuar se debatendo, ela não volta? Não, porque você vai fazer o seguinte, você vai virar ela de lado, imagina, você vira a pessoa de lado, e você fica ajoelhado, apoiando as costas dela nos seus joelhos, na sua perna. Aí não tem como ela voltar lá para aquela posição, né? A gente vai ficar sempre junto ali. É claro que a gente não vai tocar na saliva, não vai tocar... A pessoa perde controle da urina e das fezes, então normalmente ela faz xixi nas calças também, mas a gente não toca na baba dela, não toca na urina, para evitar contaminação com doenças. Agora, uma coisa é fato, não existe transmissão de convulsão pela saliva. Algumas pessoas imaginam que vão tocar na saliva e também vão ter uma crise convulsiva. E outra coisa bem importante, tá, gente, que é um mito muito forte. A pessoa que convulsiona não engole e não enrola a língua. Então, você não vai precisar botar a mão dentro da boca da pessoa para puxar a língua dela. Você pode, para evitar que machuque a língua e os dentes, pega um lencinho, pega uma gaze, pegue algo macio e coloque entre os dentes, antes dela ter cerrado a mandíbula, porque depois que ela cerrou a mandíbula, você já não vai mais conseguir colocar algo, né, para proteger dessa forma. Nunca coloque madeira, lápis, caneta, né, porque isso vai acabar provocando quebra de dente, e isso vai ser muito pior, né? A convulsão não é transmissível? Acho que não. Não, a convulsão não é uma doença transmissível. Pode ficar aí tranquila, né? Você está certo. A convulsão não é uma doença transmissível. Bom, vou falar agora de uma outra emergência médica, que é o parto de emergência. O parto, quando o bebê está encaixado, quando está tudo certinho, a natureza vai dar conta. O que você vai fazer? Praticamente você vai segurar o bebê. Tá? Como existem cuidados em relação à aviação, para não deixar mulheres muito próximas no momento do parto viajarem de avião, fica mais difícil desse tipo de ocorrência. Mas não estamos longe, né? Então, por isso, vamos falar as coisas mais importantes sobre o parto. O parto, ele é dividido em 3 partes. Quais são as 3 partes? A primeira é a contração. Essa contração, ela começa muito antes desse bebê nascer, mas depois ela vai diminuindo o espaço. O que é contração? As mulheres dizem que quando a barriga fica dura, né? Você vai ver a barriga dura, você coloca a mão e você vai ver que passa, fica molinha, daqui depois de um período fica dura de novo. Se essa barriga começar a ficar dura a cada 2 minutos, significa que esse bebê vai nascer agora, não tem mais tempo, né? Leva a mãe lá para um lugar seguro, tenta colher muitas informações para ela, né? Tem um material aí na nossa apostila bem extenso para você estudar aí o parto de emergência. Tire a roupa dessa mãe, peça com que ela afaste bem as pernas, proteja, coloque um lençol, né, embaixo das pernas da mãe. E aí você vai dizer para ela fazer força, só quando ela sentir vontade de fazer força. E aí, de 2 em 2 minutos, nós temos a contração,
a bolsa estourou, então são alguns sinais que estamos dizendo assim, opa, esse parto vai acontecer agora. Então aí protege, coloca a mãe lá no lugar seguro, dentro da aeronave a gente tem um espaço maior que chama de galley, é para lá que você deve encaminhar essa mãe, então. E aí você vai ver a cabecinha desse bebê nascendo. Você vai segurar a cabeça, conforme a gente vê ali no slide, apoie lá as suas mãos. E agora, nesse momento, passe a mão embaixo do pescoço. Por quê? Porque pode ter um laço, um nó de cordão umbilical. Aí você vai pegar esse nó de cordão umbilical e vai se tracionar aqui pela face para o crânio para tirar aquele bebezinho. Certifica que não tem outro laço, que não tem que tirar outro laço. E aí o bebê naturalmente vai escorregando, ele vai saindo, cuidado, ele é muito escorregadio. Já pega uma mantinha, alguma coisa, e cubra esse bebê durante a saída. No kit parto tem uma perinha de aspiração. Você vai apertar essa perinha, você vai sugar nas narinas, nos cantinhos da boca, né? Ou seja, imediatamente após o nascimento, e já foi pergunta da ANAC várias vezes, o que eu faço logo após o nascimento do bebê? Limpa as vias aéreas. Esse bebê, normalmente, a hora que ele nasce, ele já começa a chorar, já começa a respirar, né? Se você não percebeu isso, você estimula dando uns tapinhas na planta dos pés, ali embaixo do pezinho dele, né? Se ele não respondeu ainda, você procura ver se ele está respirando. Se ele não estiver respirando, você vai iniciar a respiração artificial. Muito embora a natureza é sábia, né? Você vai ser só um assistente ali. Depois que esse bebê saiu, você vai palpar o cordão umbilical dele, para ver se ele tem pulso ainda. Se ele tiver pulso, ainda não é hora de cortar. Você espera mais um pouquinho. Palpou de novo. Opa, agora ele não tem mais pulso. A gente faz o seguinte: 4 dedos a partir da barriguinha do bebê, você vai dar um clamp. No kit de parto da aeronave tem um pregador. Você aperta esse pregador. Você dá 2 dedos de espaço e coloca o segundo pregador. Entre esses 2 pregadores, esses 2 clamps, você vai ligar. É uma linguagem técnica para cortar. Você vai ligar ou cortar o cordão umbilical depois que ele deixar de ser pulsátil. E aí vem a terceira e última fase do parto, que é quando a placenta vai sair. Então ficou aquele cordãozinho umbilical pendurado, né? E a placenta, você não vai puxar o cordão umbilical, você vai deixar naturalmente a placenta sair, coloca ela dentro, protege ela dentro de um saco e precisa ir a mãe, o bebê e a placenta para que a placenta seja examinada até o hospital. Às vezes a placenta pode ter deixado algum resíduo, algum pedaço de alguma coisa ali no útero da mãe e vai ter que ser raspado, vai ter que ser curetado, né? A Bruna pergunta, pode dar tapa leve nas costas, virando ele de barriga para baixo, segurando ele com uma mão? Olha, se for uns tapinhas bem leves, não tem problema, né? Agora aquela história que a gente vê em filme, que dá uma palmada forte na bunda lá do bebê, não, isso aí não precisa. O ideal realmente, Bruno, é você chegar lá na plantinha do pé, ó. Uns cutucadinhas assim. Se você precisar, bom, eu já vi vários partos, né? Então eu posso dizer para vocês assim, aqui a natureza sabe, né? Ele vem nascendo, aí ele olha esse cara feio, essa temperatura é diferente, né? E ele já começa a chorar. Então não precisa preocupar-se muito, né? Com essa situação. Agora, é claro, existem situações em que o bebê vem a bundinha. Também vai nascer, tá? A bundinha até nasce. Mas o problema é quando vem um pé ou vem uma mão. E aí não tem como empurrar de volta. Você vai ter que precisar proteger essa mão e levar essa mãe, desculpa, e levar até o ambiente hospitalar, porque ela vai precisar de uma cirurgia de emergência, vai precisar fazer uma cesariana. Guardem algumas coisas importantes sobre o parto. Fases. Contração
dectação, nascimento, dectação. Dectação é o nascimento da placenta. São as 3 fases do parto. Cordão umbilical. 4 dedos. Primeiro clamp, 2 dedos. Segundo clamp, corta no meio. No atendimento pré-hospitalar, hoje a gente deixa 25 centímetros do cordão. Que daí dá para chegar depois no hospital e o médico usar os 4 dedos. Então, se você quiser também, você deixa um espaço maior para cortar o cordão e depois, numa outra avaliação, no ambiente hospitalar, o médico reduz o cordão umbilical até a altura mais adequada. Cordão umbilical enrolado no pescoço. Sim, pode acontecer. O que a gente faz? Mão em cima da face, solta. Tem mais um nó, outro, até livrar. Então, isso é uma coisa bem importante. Apareceu a cabeça, segura a cabeça, corre a mão no pescoço. A mão no pescoço, para ver se o cordão umbilical não está enrolado ali, né? Várias pessoas já nasceram com lápis de cordão umbilical. Algumas tiveram complicações sérias, né? Porque isso não foi observado. Mas hoje é uma lei, né? É uma regra, né? Você nasceu a cabeça, você já vai passar a mão e verificar isso. A Bruna perguntou, torcicolo congênito. Olha, Bruna, torcicolo congênito é uma posição em que o bebê ficou dentro da barriga. E aí o que acontece? Ele vai nascer com um encurtamento de grupos musculares do pescoço, vai nascer com a cabeça torta mesmo. Mas isso é uma coisa que fisioterapia, né? Vai tratar com fisioterapia, resolve. Existe também pé torto congênito, pezinho ficou apoiado numa situação ali meio estranha, também vai nascer, vai fazer fisioterapia e vai deixar com que esse pé ali fique normal, né? Ah, Bruna nasceu com torcicolo congênito. E como é que tá, Bruna? Recuperou rápido isso aí? Então, isso aí, a gente tem vários casos, né, de bebês que nascem assim e que realmente não resultam aí em nenhum tipo de incapacidade, né? Olha, a Bruna falou que fez bastante fisioterapia, mas isso é o remédio mesmo. Ah, chegou a precisar fazer cirurgias? Olha, então foi um caso assim um pouco mais complicado. Recentemente eu tive um caso de um bebê com torcicolo congênito, mas ele fez só fisioterapia e recuperou 100%, né? Tem uma colega que trabalha no SAMU que ela teve torcicolo congênito e que ela fez várias cirurgias também, né? Então, existem esses casos. Então, olha só, Bruna. Bruna, você é premiada, né? A Bruna nasceu com torcicolo congênito e, além disso, com 2 voltas e meia de cordão enrolado no pescoço. Olha, Bruna. Olha, Bruna, parabéns, você é uma heroína. E ela já está quase 100%, que bom, né? Bom, falar um pouquinho agora sobre alguns tipos de trauma. Trauma, hemorragia. Hemorragia é quando a gente sangra, né? Porque rompeu um vaso sanguíneo. As hemorragias podem ser arteriais, quando o vaso sanguíneo foi uma artéria. Então, artéria é essa que passa no pescoço, por exemplo. Quando você tem uma hemorragia arterial, esse sangue ele sai através de jatos pulsáteis e ele é de uma coloração assim, vermelho bem vivo. Em contrapartida, quando você corta uma veia, né? Então eu tenho várias veias aqui na minha mão, ó, uma veia aqui. Quando eu corto, quando eu secciono uma veia, esse sangue vai sair assim, de uma forma contínua, e ele é de um vermelho mais escuro. Hemorragia arterial, sangue pulsátil, vermelho vivo. Hemorragia venosa, o sangue é escuro e ele vai sair de forma contínua. Sangramento pelo nariz, perguntou Gabriel. Gabriel, comprime a asa do nariz que sangra, mantenha a cabeça em posição neutra ou levemente inclinada, 1 minuto e meio, mais ou menos vai haver a coagulação. Se não deu certo, enrola uma gazezinha, enfia dentro do nariz, que vai segurar ali aquele sangramento. Dentro das aeronaves, sangramento de nariz pode ser uma coisa corriqueira, porque a umidade do ar no interior das aeronaves é muito baixa, 10%. Então, isso pode acabar provocando sangramento do nariz. Mas o nariz também pode sangrar porque a pressão está alta, né? Então, se você não está com a bem vermelha, uma dor de cabeça, e além disso o nariz está sangrando, é bom solicitar ajuda de emergência, né? Solicitar um médico voluntário a bordo para estar ajudando, então, ali aquela pessoa, né? Enquanto adolescente, a gente normalmente tem alguns sangramentos
no nariz ali, que são corriqueiros, tá? O sangramento do nariz ele tem um nome aí bem esquisito, chama de epistaxe, né? Então, epistaxe é o sangramento do nariz. O sangramento, agora você tem que tomar um cuidado. Quando o sangramento do nariz do nariz provém depois de uma pancada com a cabeça, ou seja, é um trauma craniano, esse tipo de sangramento você tem que deixar o sangue correr. Você não deve comprimir, você não deve controlar essa hemorragia, porque senão pode aumentar a pressão intracraniana. Tá? A hemorragia ela pode ser externa, quando você vê o sangue saindo. Quando você tem uma hemorragia externa, o que você faz? Imagina uma hemorragia externa. Eu com uma hemorragia externa aqui. Eu vou pegar um pedaço de pano e vou comprimir fortemente o local que está sangrando. Então, para controlar uma hemorragia externa, comprima, faça a técnica chamada de pressão ou compressão local para estagnar aquele sangramento. Se esse sangramento ocorreu no membro superior ou no membro inferior, né, braço, perna, e você não consegue controlar com técnicas de pressão local, você vai pegar dois dedos antes do local lesionado e você vai amarrar fortemente. Vai amarrar um pedaço de madeira, você vai rodar. Você vai fazer o que nós chamamos de torniquete. Torniquete foi uma técnica de primeiros socorros que foi condenada em 1973, mas ela passa a ser usada nos anos ali 2005, 2007, né, adotada pelo Colégio Americano de Cirurgiões, depois chegou ao Brasil. Então, o torniquete foi uma técnica de primeiros socorros proibida por um determinado período, mas a partir de 2007 ele começou novamente a ser reutilizado. Então, se é uma hemorragia abundante por causa de uma amputação de membros, por exemplo, você tenta a pressão local. Se a pressão local não deu resultado, amarra um torniquete, que é a única solução para que a pessoa não venha a sofrer a morte, né? Pelo chamado choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é a morte quando o indivíduo perdeu uma grande quantidade de sangue. E a hemorragia, gente, também pode ser interna. Para a hemorragia ser interna, você vai verificar isso através de alguns sinais ou sintomas, como, por exemplo, palidez, pele fria, sudorese. A pessoa sente sede, o pulso, o número de batimentos cardíacos, ele é acelerado, então ele é rápido, porém ele é fraco, ou seja, é difícil de você sentir. Você nota que ele bate lá no finalzinho, mas ele é um pulso acelerado. A pessoa sente frio, guarda bem isso. A pessoa sente frio, ela não sente calor, tá? Porque muitas questões que perguntam sobre hemorragia interna falam que o cara tem calor, mas não tem calor, ele sente bastante frio. A pessoa vai ter tonturas, vai ter vertigens, vai ter confusão, vai ter tremores, né? E aí a gente percebe que logo após o trauma, isso pode ser sinal, então, de uma hemorragia interna. A Bruna pergunta, a pessoa que sofre hemorragia interna sente dor? Não necessariamente, tá, Bruna? Depende da quantidade de sangue que ela já tem perdido. Existem pessoas com hemorragia interna que ajudam a atender outras pessoas que participaram do acidente. E, de repente, quando você vê, a pessoa torna-se inconsciente, às vezes vai para casa, às vezes morre em casa, né? Vítima de uma hemorragia interna. Então, nós devemos avaliar uma pessoa quando ela sofre um acidente. Eu avalio a sua consciência, a sua respiração, o seu pulso, a presença de hemorragias, que é o que pode levar muito. Muitas vezes a pessoa morre. Avalio toda a possibilidade de hemorragia externa e depois avalio as possibilidades de hemorragia interna. Mantenho essa pessoa coberta, porque ela perde muito calor,
e vou, se não tiver fratura nas pernas, como é que eu sei? Eu peço para mexer as pernas. Se ela mexe as pernas, eu faço com que essas pernas fiquem mais elevadas, ali no ângulo de 45 graus, para fazer com que a reserva sanguínea das pernas venha cobrir os órgãos nobres, né? Venha a trazer mais sangue para o coração, a trazer mais sangue para o encéfalo ou não. Né? É o que eu posso fazer. Na verdade, a pessoa que é hemorragia interna precisa de uma cirurgia. E aí, a gente precisa fazer com que ela chegue logo, então é importante com que o sistema de emergência logo seja acionado para que logo possa estar com essa pessoa dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, para que possa fazer, então, a diferença, né? E é uma diferença entre a vida e a morte desse indivíduo. Então, guarde bem aí a sintomatologia, né? E lembra de manter a temperatura, usando o cobertor, mantendo os membros inferiores elevados, e aí a gente consegue ter um auxílio maior, né? Na tentativa de manter a vida daquela pessoa. Ferimentos. Ferimentos são lesões, né, que ocorrem nos tecidos orgânicos. Eles podem ser fechados, como no caso das contusões, ou eles podem ser abertos. E aí os tipos de abertos são vários. Sobre as contusões, ferimento contuso é aquele onde você tomou uma pancada, fica doloroso e normalmente fica roxo, a formação de um hematoma. Como é que eu trato? Bolsa de gelo, coloca uma toalha fininha, depois põe uma bolsa de gelo naquele local e deixa por 20 minutos. Não é bom deixar menos e muito menos deixar mais, né? Porque mais também pode provocar aí alguns efeitos deletérios ali naquela pessoa, né? É compressa de gelo mesmo, tá? Uma bolsinha de gelo, um saquinho cheio de gelo, uma toalha fininha e coloca ali no contato com a pessoa, tá? Febre. Olha, na febre a gente põe compressas frias na testa, embaixo das axilas e principalmente na virilha. Isso ajuda a reduzir a temperatura. E lembrando que em crianças de 6 meses a 6 anos de idade, a febre pode provocar uma convulsão. Então, não deixe essa temperatura aumentar muito. Procure recurso médico, porque se a pessoa tem febre, ela tem uma infecção. Essa infecção precisa ser tratada, então. Os ferimentos abertos, nós lavamos com bastante água e sabão, cobrimos com um pano ou com uma gaze úmida, né? E levamos, então, para ajudar lá no atendimento médico. Banho gelado pode ajudar na febre? Banho morno, né? Porque o banho gelado ele pode levar, então, a um choque térmico. Então, para evitar o choque térmico, a gente usa um banho frio, digamos assim, né? Não vamos dar um banho gelado. O ideal, assim, a temperatura ambiente ambiente, né, seria o mais adequado, então, mas com certeza ele vai ajudar muito. Cuidado com as medicações, se a pessoa não é acostumada a tomar aquela medicação, ela pode ter efeitos colaterais e um efeito muito ruim pode ser a questão das alergias, né, que nesse caso a alergia leva ao choque anafilático e o choque anafilático ele pode levar, então, à morte da pessoa. Se a febre piorar, a compressa não existe jeito de não funcionar, entendeu? A compressa de água fria, ela funciona, é um meio físico, não piora, tá? Até assim, quando medicamentos não dão certos, nós utilizamos compressas frias, porque eles realmente reduzem lá
reduzem lá a temperatura corporal da pessoa. Alguns ferimentos especiais, olha, ferimento em que o objeto ficou encravado, por exemplo, uma faca ficou presa no braço desse indivíduo. A gente não deve retirar essa faca porque eu vou provocar mais hemorragias. Então, eu devo fazer um curativo de forma com que eu fixe a faca no membro daquele indivíduo. Ferimentos no abdômen, onde as vísceras estão para fora. Você não deve recolocar as vísceras para dentro. Pega um pedaço de pano mais limpo possível, molha bastante ele, põe em cima do local que está eviscerado, pede para a pessoa ficar com o joelho flexionado, igual faz exercício de abdominal, não é para fazer exercício de abdominal, só para ficar flexionado, porque daí diminui a pressão e a exposição de vísceras abdominais nessa posição, tá? E vamos procurar, então, um recurso médico, mas jamais recolocar as vísceras dentro da cavidade abdominal, que isso pode acabar contaminando e provocando ali uma lesão, uma alteração muito séria, uma infecção muito séria do peritônio, né? Numa membrana que recobre toda a cavidade abdominal. Devemos deitar a vítima? Sim, devemos deitar e pedir com que o joelho dela fique flexionado. Tá? Ferimento onde o objeto ficou preso no olho. Você deve então imobilizar o objeto junto ao olho, né? Coloca uma atadura em volta, assim, arredonda ela aqui, depois passa em volta da cabeça. E o outro olho você fecha, põe uma gaze, põe gaze, põe um esparadrapo para cobrir. Porque quando eu tenho um objeto fixado no olho, se eu deixar o outro olho aberto, a pessoa pode movimentar aquele olho e acabar movimentando o objeto em conjunto. Já foi uma questão da prova da ANAC. O que fazer em caso de objeto fixado no olho? Imobilizar um olho e vedar o outro. Tá? É assim que a gente deve tratar. Então, eu falei aqui de alguns ferimentos especiais. A grande maioria deles a gente lava com álcool e sabão. Preciso levar para uma avaliação médica para verificar se não há necessidade de uma sutura ou de algum outro tipo de tratamento secundário. Queimadura. Queimadura é uma lesão, é um ferimento que pode ser provocado pelo calor, pelo frio, por plantas, por animais, como a taturana, né? O pessoal chama aqui a popular bicha cabeluda. A queimadura pode ser formada por graus diferentes. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Primeiro grau, queima a epiderme, a primeira camada que forma a pele. Fica vermelha e arde. A de segundo grau, existe a formação de bolhas. Essas bolhas não devem ser perfuradas no primeiro socorro. Houve lesão de epiderme e derme. A de terceiro grau, ela é pouco dolorosa, porque ela já queimou os terminais nervosos. Ela pode ficar esbranquiçada ou enegrecida, né, quando há carbonização dos tecidos. Ela queimou a epiderme, a derme, a hipoderme, pode queimar o músculo e até, quem sabe, os ossos. O tratamento de primeiros socorros para uma queimadura é utilizar água, de preferência corrente, né? E na temperatura ambiente. Devemos molhar com água corrente? Muito bem. Muito bem, Bruna, com água corrente e na temperatura ambiente. Uma pessoa queimada mais grave é aquela pessoa que queimou uma grande parte da superfície do seu corpo. Já foi questão também da prova da ANAC, a seguinte pergunta. Para calcular o percentual de área queimada de um indivíduo, nós devemos utilizar o quê? Nós utilizamos uma regra chamada de regra dos 9. Você vai acompanhar lá na sua apostila. Cabeça vale 9, cada membro superior vale 9. O tronco vale 18% na frente e 18% atrás. Cada membro inferior vale 9% na frente e 9% atrás. E a região genital vale 1%.
Então, se eu quiser saber quanto de área queimada a pessoa tem, eu faço esse cálculo, eu vou somando esses percentuais. Se eu chegar a menor que 20%, eu vou usar um curativo úmido e estéreo e transportar a pessoa até o hospital depois de resfriar. Se for maior que 20%, a gente resfria, mas depois utiliza um curativo seco e estéreo. Porque como essa pessoa com maior de 20% também sofre o chamado estado de choque hipovolêmico, ela tem muito frio. E esse frio pode trazer problema, formação de coágulos sanguíneos dentro do corpo do indivíduo, o que vai dar processos aí bastante graves, né? Então, esse é o cuidado que eu devo ter em relação à superfície. Mas guarda aí, a superfície corporal queimada, ela é calculada através de de uma regra, né? Conhecida então como regra 2,9%. Intoxicações. Intoxicação, então, quando o indivíduo, vamos falar de intoxicação, cai na prova, que é aquela por ingestão. O indivíduo tomou algum tipo de medicação, algum tipo de produto químico. Se ele for um produto químico que queime, como ácidos ou bases, né? Base tem a soda cáustica, por exemplo, que acidentalmente, ou às vezes os suicidas acabam tomando, a gente não tem muita coisa para fazer. Só vamos levar, identificar o produto, né? E levar a pessoa até o hospital junto com esse produto. Agora, se for um medicamento, por exemplo, você faz o seguinte: dá 2 copos d'água para juntar conteúdo, depois provoca vômito. Como é que provoca vômito? Enfia alguma coisa na garganta e faz a pessoa vomitar. E leva ela para o hospital, juntamente com aquele produto, né? Com o recipiente daquilo que a pessoa ingeriu, para poder ajudá-la. Essa história de fazer vomitar funciona em até 30 minutos. Depois de 30 minutos, não tem mais o que fazer ali nesse caso, né? Tem que levar a pessoa realmente para ter os cuidados de lavagem gástrica, de utilização de uma medicação chamada carvão ativado, para tentar neutralizar aquela substância tóxica. Animais peçonhentos. Animais peçonhentos é aquele que tem um aparelho inoculador de peçonha, né? Eu vou só citar aqui para vocês: a picada de uma cobra, aranha ou escorpião se lava com água e sabão e procura levar para o hospital. Como eu também vou dar aula para vocês sobre sobrevivência na selva, eu vou falar sobre animais peçonhentos mais especificamente, tipos de cobra, tipos de aranhas, né? Como reconhecer e então, e o tratamento de primeiro socorro é lavar com água e sabão e procurar, então, a ajuda no hospital. Olha só, Gabriel já foi picado por uma cobra coral. A cobra coral é aquela cheia de anéisinhos, né? E ela pode matar em até 6 horas, né? Imagina, Gabriel, que você quase morreu, né? Então, teve que ir para o hospital, teve que tomar um soro, né? Esse soro chama de soro antimicrurus, para poder estar aí contando essa história ali para a gente. A Bruna leu que uma vez nós devemos sugar o veneno. Nunca, nunca sugar o veneno, né? A boca tem tanta bactéria, se você colocar a sua boca naquele local onde houve a perfuração, a lesão provocada pela cobra, você pode provocar processos infecciosos gravíssimos, tá? O que você tem que fazer mesmo é lavar com água e sabão, nada de espremer, nada de chupar, nada de furar, levar para o hospital depois de lavar. Depois de lavar bem com água e sabão para evitar o processo infeccioso e tomar o soro, né, que vai reverter ali aquela toxina que esse animal peçonhento ele acabou liberando lá no seu corpo através da picada dele. Nós vamos falar mais sobre animais peçonhentos, uma aula mais específica, né? Temos que cobrir com gás? Ótimo. Todo ferimento deve ser coberto com gás e com gás úmida, tá? De preferência para evitar a aderência da gás, né, naquele ferimento. Traumas ortopédicos. Vou falar de 3 traumas ortopédicos para você. Todos eles, o tratamento é o uso de imobilização.
imobilizar, você usa pedaço de madeira, papelão, né? Vamos fazer até uma prática quando vocês estiverem aqui junto com a gente. E duas articulações, uma antes e uma depois. Uma depois do trauma devem estar perfeitamente imóveis, para evitar com que aquele segmento que está lesionado ali acabe por movimentar-se. Entorse. Entorse é quando você, numa articulação, vou dar um exemplo clássico, é do tornozelo, você virou o pé. Então, temporariamente, a articulação do tornozelo se desfez. Mas você pisou direitinho, ela voltou para o lugar. Apesar de ficar dolorosa, inchada, a anatomia da articulação ela é preservada. Imobiliza, hospital. Luxação. A mais comum que existe. Luxação também é um trauma articular. É a de ombro. Você fez algum movimento e o seu ombro saiu do lugar e ficou caído, né? Agora eu tenho uma deformidade anatômica. O meu eixo articular está fora do local de origem. Eu vou ter que imobilizar, procurar um socorro, e quando eu chegar lá no hospital, o que o médico vai fazer? Vai colocar aquela articulação de volta para o lugar. Então, entorse e luxação são traumas articulares, sendo que um temporariamente sai do lugar e o outro definitivamente sai até que o médico possa colocar. E a diferença clássica entre os dois chama de deformidade anatômica. Eu não tenho deformidade anatômica na entorse, eu só tenho inchaço, edema. Na luxação eu vou ter deformidade, você vai ver que a articulação está fora do lugar, e ambos os traumas, a pessoa tem muita dificuldade de movimentar aquele segmento. E finalmente temos também as fraturas. A fratura é quando é no osso, não é na articulação, é o osso que quebrou, é o osso que fraturou. Então você vai ver uma deformidade, é uma região altamente dolorosa, e eu tenho que agir com alto grau de suspeita. Suspeitou de leve que tem uma fratura, procedo imediatamente à imobilização, lembrando que duas articulações, uma antes e uma após o trauma, devem estar, então, perfeitamente imobilizadas. Trauma craniano. O trauma craniano ocorre quando o indivíduo cai da árvore, quando ele bate de carro, quando ele toma umas pancadas, e aí danifica a estrutura da cabeça, né? A estrutura óssea ou a estrutura interna da cabeça. Às vezes o osso ficou inteiro, mas dentro acaba tendo alguns tipos de lesões. Os sinais mais clássicos do trauma craniano são o olhar de guaxinim, são manchas roxas que vão surgir em volta dos olhos da pessoa. A saída de sangue pelo nariz e pela orelha. A perda da consciência. A confusão mental. A confusão mental, as náuseas, os vômitos em jatos, né? Então, temos ali uma grande suspeita de trauma craniano. O que eu posso fazer? Eu imobilizo e preciso levar para o hospital, né? Na verdade, eu não levo o socorro. Você vai acionar o sistema de emergência, você vai evitar que a pessoa movimente a cabeça, vai tão logo solicitar o socorro, porque é uma desordem realmente grave. O trauma da coluna. Então, o trauma da coluna é quando você tem a lesão, então, de uma vértebra, de uma estrutura óssea que protege a medula, e a lesão da própria medula mesmo. A medula é aquela região nervosa que, se lesionada, para sempre, você vai perder os movimentos daquele ponto da lesão para baixo. Durante o trauma, a pessoa tem a chamada dor regional, formigamento nos braços e nas pernas, ou a perda do movimento nos braços e nas pernas, além também de não ter sensibilidade. Você belisca a pessoa naquelas regiões ali abaixo do ponto da lesão e você vai ver que ela não sente nada. Mobilização, colar cervical, vamos rolar a pessoa em monobloco para cima de uma maca chamada de maca rígida, e aí vamos lá para o hospital para verificar o grau dessa lesão. Se essa lesão se procedeu de uma forma completa, cortou completamente a medula do indivíduo, ele passa a ter uma paralisia ali, infelizmente, né, e por enquanto, até o resto da vida dele. Transporte de vítimas.
Que vítimas devem ser transportadas? Aquelas com lesões de membros inferiores, aquela que sofreu uma lesão com alta quantidade de energia, como um acidente de carro, uma queda de moto, um atropelamento, né? Nesse caso, mais específico do trauma multissistêmico, a pessoa tem que ser transportada com um colar cervical, como a figura aqui da direita, né? E ela deve ser rolada como se fosse um único bloco para cima de uma maca rígida. Deve ser protegida também com coxins laterais. Toda a coluna vertebral dela deve ser preservada. Nós não devemos provocar nenhum tipo de movimento inadequado, que às vezes ela teve uma lesão do osso. E aí, quando eu peguei ela no colo, quando eu sentei ela, aquele osso quebrado acabou cortando a medula dela. Então, quer dizer, o trauma final não aconteceu durante o acidente em si, mas sim quando um movimento inadequado ele foi realizado. Devo transportar também pessoas. Se for uma lesão isolada de perna, eu faço uma cadeirinha. Se a pessoa está meio tonta, eu apoio ela no ombro. Se ela foi picada de um animal peçonhento, ela não deve caminhar, porque senão esse veneno vai espalhar mais rapidamente, né? Então, eu procuro também produzir formas diferentes de transporte. Né? Na nossa prática, eu vou mostrar algumas formas de transporte aí que você deve utilizar. E são muitos os tipos de transporte. Agora, para vítima de trauma, só existe um, que é a maca rígida e o uso do colar cervical. Meus caros, né? Então era isso que nós tínhamos para conversar aí. É claro, foi uma conversa rápida, né? Mas eu passo a missão para você agora que você possa então ler aí a apostila, assistir o nosso vídeo aí mais vezes, né? Entrar em contato aí, passa um e-mail, passa uma mensagem para a gente procurar então esclarecer as suas dúvidas. Eu espero vocês na nossa próxima aula, né? Nós vamos falar ou sobre a fisiologia da aviação ou sobre a sobrevivência, que são algumas outras disciplinas que eu leciono também. E espero vocês aqui participando, né? Mostrando aí bastante empenho para que você possa ter sucesso aí nessa profissão que você escolheu, que é uma profissão extremamente agradável, né? Você vai conhecer lugares incríveis, você vai viajar bastante, né? Então, estou aí para ajudá-los aí, para apoiar no que vocês precisarem. E se tiverem mais alguma dúvida, estou esperando aí para que a gente possa continuar conversando então aqui nesse momento, ou se não, temos muitos outros momentos aí para conversar, e inclusive para conversar pessoalmente, né? Então, um abraço para todos, né? Vou mandar um abraço aqui especial para o Gabriel, que participou aqui com a gente, em conjunto com a Bruna, né? Que acrescentaram, que ajudaram bastante aqui na nossa aula, certo? Então, grande abraço para vocês aí e até a próxima.